Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Natália, eu sou gerente de marketing da SolarEdge e hoje a gente está começando o EdCast, o podcast da SolarEdge. Nos primeiros episódios, a gente vai tratar sobre o tema da segurança, que é um tema muito importante e que está cada vez mais chamando a atenção aí das pessoas, das empresas e das autoridades, né? Eu estou aqui com o Maurício Ritter, que é gerente de produto da SolarEdge. Olá, pessoal, tudo bem? E para tratar desse tema, a gente trouxe um convidado super especial, que é o João Paulo de Souza. Ele é responsável técnico da Ecore Energia Solar, especialista em sistemas fotovoltaicos com tecnologia MLPE, mestre em Engenharia Eletrônica e Computação pelo ITA, graduado em Engenharia Elétrica Industrial e técnico em Eletrotécnica Industrial pelo IFMA, secretário da Comissão de Estudo de Segurança contra Incêndio para Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica da ABNT, foi engenheiro de sistemas aeroespaciais da Binacional Alcântara Cyclone Space e pesquisador colaborador no Instituto de Aeronáutica e Espaço. Colaborador do livro Energia Solar Fotovoltaica, Fundamentos e Inovações Tecnológicas e Suas Aplicações, da editora Atomo, em 2022. E aí, João, tudo bom? Obrigada pela sua presença, por você ter topado vir aqui bater esse papo com a gente. Manda um oi aí pro pessoal que está assistindo a gente. Pessoal, tudo bom? Eu que agradeço, né, a oportunidade de vocês terem me chamado aqui. Eu me sinto privilegiado. Legal. Como eu falei, os primeiros episódios, né, do EdCast, desse podcast que a gente está fazendo aqui, vão ser sobre o tema de segurança, que é um tema que está chamando muita atenção. A gente tem aí, tivemos, né, no último ano algumas normas dos corpos de bombeiros de alguns estados. A gente está tendo aí a possibilidade, no futuro próximo, de ter uma norma da BNT, né? E pensando nisso, você que já atua no mercado já há bastante tempo, como que você enxerga essa evolução aí no nosso mercado, principalmente em relação a esse tema de segurança? Uhum. Eu entrei no mercado em 2016, né? Então muita coisa mudou desde então. Em 2016, a gente mal sabia quais eram as normas que você conseguia aplicar quando ia instalar um sistema fotovoltaico. E hoje você sabe todas as normas, segurança de bombeiro, e metro, ANEEL. Então, teve bastante tempo para o pessoal conhecer mais desse universo, né? Então, muita coisa mudou, né? Mas ainda estamos num ponto de virada, né? A gente está nesses 2 últimos anos, a gente está vivendo um ponto de virada no item de segurança, né? Que a gente está vendo muita coisa nova aparecendo, especificamente de segurança nesses 2 últimos anos. João, em relação, por exemplo, eu também comecei a atuar no mercado ali em 2016 e, por ser um mercado novo, é uma tecnologia inovadora, né? Em outros países na Europa, Estados Unidos, já havia um tempo que tinha sistema fotovoltaico, mas no Brasil, realmente, em 2016 em diante, que o mercado começou a crescer e a gente entende, principalmente pelas características do sistema fotovoltaico, elas serem diferentes, né? A gente está acostumado com consumo, com cargas e, de repente, a gente virou um gerador. E eu queria entender também, do ponto de vista de instalação, de conhecimento, né, dos componentes que compõem todo o sistema fotovoltaico, como que você vê também que isso tem evoluído? Eu, particularmente, vejo, a gente vê muita conexão, por exemplo, componentes dedicados à corrente contínua. Não havia essa diferença, era difícil achar, por exemplo, uma chave seccionadora, né? E você vê também que evoluiu. Hoje a gente utiliza produtos, equipamentos, e o conhecimento está muito mais aplicado assim, para a tecnologia fotovoltaica? Sim, você pegou num ponto bem interessante, né? A questão de você agora ter geração em casa, você ter equipamentos que funcionam, que trabalham com corrente contínua, que até então a corrente contínua que você tinha em casa era pilha, né? De controle remoto. E uma particularidade, né? O sistema fotovoltaico é o ponto principal, né? Essa particularidade de que, enquanto o sol estiver brilhando, os módulos estão gerando. Então, a única coisa que diferencia, assim, fundamentalmente do que a gente já tem em casa, corrente alternada, é essa corrente contínua, só que com esse detalhe de que, enquanto o sol estiver brilhando, eu vou ter essa corrente contínua energizando os circuitos, né? Do painel até o inversor. E aí a gente tem 2 tipos de pessoas, né? Tem o cliente, que quando você fala de sistema fotovoltaico, a primeira coisa que ele pensa é só nos painéis. Não sabe que tem
componente de proteção, os condutores, às vezes a pessoa não sabe nem que tem um inversor, né, no meio do caminho. Ele pensa primeiro nos painéis, né, nos módulos ali em cima do telhado. E depois vem o instalador. Aí o instalador ele já sabe que tem um inversor, sabe que ele tem que selecionar componentes, sabe que tem que aplicar algumas normas, né, mas basicamente em geral é isso que você falou. É o circuito de corrente contínua e esse detalhe de que enquanto o sol estiver brilhando eu tenho energia nos painéis. Quando a gente pensa também em relação aos componentes, você mencionou, né? É interessante, por exemplo, cabo elétrico. A gente está acostumado a utilizar cabo desde sempre, né, na área de elétrica. Mas quando a gente pensa em fotovoltaico, são desafios diferentes, né? Então ele vai ficar no telhado, exposto, então tem que ter proteção UV, né, no cabo. Tem a questão também, o risco ali é diferente, então você tem que ter isolação dupla. E a gente vê que as normas, né, que já estão aí faz um tempo também, elas trazem essas particularidades dos componentes, que tem uma diferenciação. Então a gente tem interface com a parte de corrente alternada, que é uma área de conhecimento que já está um pouco mais, né, a 5410 já é bem mais familiarizado, mas a parte de corrente contínua é algo que é novo, né? E aí começaram a ter esses componentes dedicados, então o profissional da área de fotovoltaica, ele tem que entender um pouquinho de tudo, tem que entender da parte de corrente alternada, o quadro CA, os componentes, da parte de corrente contínua, que é diferente, né, o comportamento de corrente contínua, que a gente também vai falar um pouquinho mais à frente. Interface com a rede, a questão de radiação solar, então não é fácil, né, trabalhar com fotovoltaico é uma área que é multidisciplinar, realmente vai ser. No meu começo, o mais difícil mesmo era fazer a tal da seleção dos componentes, né? Escolher quais os melhores módulos, qual é o critério, como é que eu sei que um módulo é bom, como é que um módulo é ruim, a procurar as normas, né, para entender o que é que eu preciso, por norma, seguir, até para definir também o produto que eu vou trabalhar. Aí você vem com os insumos da instalação, né, cabo, conector, as proteções, depois o inversor, estudar quais as características de cada um, o que é melhor para o meu cliente. Então, tem essa tarefa, foi essa parte que eu vi que evoluiu bastante, né, hoje. É difícil você ver agora pessoas que não têm nenhuma noção, né? E a gente vem trabalhando nisso desde o começo, disseminando conhecimento para que tanto o instalador quanto o cliente final ele tenha todas essas ideias na cabeça. Opa, como é que eu escolho o que eu vou instalar na minha casa? Aí começa a falar das características. Ó, você tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Mas eu acho que quando a gente fala de segurança, é um pouco difícil esse conhecimento, até de que existem riscos atrelados ao sistema fotovoltaico, é muito difícil que isso chegue no cliente final. Porque é um pouco tabu, assim, para o integrador já adiantar esse problema ou esse receio no cliente final, né? Então, acaba que isso não chega, né, no público leigo, assim, que não é do nosso mercado. Você usou a palavra certa, Natália. Tabu. Foi durante muito, muito tempo você falar de segurança sem falar dos riscos, porque quando você fala dos riscos, o cliente dá uns 2 passos para trás, porque, opa, peraí, tem risco? Ele só pensa na coisa boa, né? Então você tem que informar o cliente do que é que você está levando para a casa dele, de riscos e benefícios, o que é que ele vai, o ônus e o bônus, né? Só que tem que saber, você não pode omitir os riscos, né? Mas o cliente ele tem que estar ciente. Então, isso é o que também é um dos pontos que evoluiu bastante. O instalador ele está conseguindo falar para o cliente dele, ó, é assim, tem esses benefícios, tem esses riscos, tem essas vantagens, essas desvantagens. Vou citar um exemplo. Durante muito e muito tempo o pessoal falava, não tem manutenção. Não precisa de manutenção, não, você instala aqui e esquece. Né? Era a grande vantagem contra o eólico, por exemplo. Não, o eólico tem partes móveis, tem manutenção, no solar não. Aí a pessoa instalava e nunca mais aparecia, e o cliente final também achava que nunca mais ele precisaria fazer nada. Hoje você não encontra mais ninguém com esse discurso de que não precisa de manutenção. Hoje todo mundo fala assim, ó, precisa de uma manutenção, reaperto nas conexões, limpeza dos módulos, né? E falar também dos riscos de segurança foi um tabu e hoje tá assim, tá bem, não tem como dizer assim, eu não sabia. Todo mundo sabe, né, os riscos e os benefícios. João, a gente falou um pouquinho sobre os detalhes de componentes, é importante falar também da instalação, né? O aquele fotovoltaico, quando ele surgiu, ele trouxe também essa característica de simplicidade.
Porque se a gente pensa numa instalação fotovoltaica, é basicamente uma conexão na parte CA. Né? Então, se é monofásico, aí então com 2 cabos, mais terra. E a parte CC é o mais ou menos. Então, traz aquela sensação assim que é simples. Né? Eu fiz a aquisição de um kit, né, que foi também um fator de crescimento de mercado, foi simplificar a engenharia do produto, né, traz uma solução já pré-engenheirada, né, já pré-montada. E aí, a instalação aparenta ser simples, mas quando a gente começa a estudar o fotovoltaico, a gente começa a entender a complexidade, né, do comportamento. Então, acho que também é outro fator que eu queria que você comentasse, essa questão da instalação, né, como eu vejo, né, como fabricante, que muitas pessoas que entram no mercado de fotovoltaico, elas não têm esse conhecimento de eletricidade, né, os conceitos básicos de elétrica, porque realmente para fazer a instalação, só encaixar os cabos ali, não requer muita experiência ou compreensão ali, mas o desafio é muito mais complexo quando a gente pensa nas características do sistema. Queria que você comentasse. O mercado tem essa característica, né, sendo divulgado dessa forma, e realmente é verdade, é bem simples. Só que, imagina eu vou ligar uma lâmpada, eu quero iluminar uma área. Aí eu pego, vou comprar um bocal, vou comprar uma extensãozinha, ligar na tomada e acendeu a lâmpada. Só que não é só ligar as coisas e fazer funcionar, que é o que às vezes acaba acontecendo com alguns profissionais que estão no mercado, que funcionou, tá ok. Né? Só que aí tem as normas, não é botar para funcionar de qualquer jeito. Tem que funcionar com qualidade e tem que funcionar com segurança, para garantir que você nem fique voltando à toa e o dinheiro que você ganhou na instalação se perca em manutenções passivos. Então, instalar é fácil, mas instalar da forma correta, instalar com segurança, aí que demanda tempo de estudo. Né? Eu vivi isso daí, eu sabia básico, né? A placa, gere corrente contínua. Tem um inversor que tem que transformar para alternada. Quase todo mundo que entra no mercado já com uma base de elétrica sabe disso, porque tem aqueles inversorzinhos de 1000 watts, se ligar em bateria de carro, alguém que já estudou engenharia elétrica ou eletrotécnica, eletricidade, sabe que já existia aquilo. Olha, deve ser a mesma coisa. Só que aí tem o que você falou. Você está conectando com a rede, está sincronizando com a rede da concessionária. A concessionária tem que aprovar o teu projeto para saber se o que está instalando na tua casa, no comércio, na indústria, não vai afetar a rede dela e outros consumidores. Então, esse é o ponto. Instalar é fácil, sim, mas instalar da forma correta, seguindo as normas, para que isso depois não vire um problema, aí é a parte mais difícil. Aí demanda um tempinho de estudo. E você comentou sobre comissionamento, e eu lembro uma frase que eu lembro até hoje, fala assim, comissionamento de sistema fotovoltaico dura 12 meses. Né? É um termo assim, porque o que quer dizer? Você deu o exemplo da lâmpada. Se eu ligo uma lâmpada, o que muda naquele cenário durante o ano? Pouca coisa, né? Normalmente está em local abrigado, ela depende só da conexão com a concessionária. Já o sistema fotovoltaico, a gente tem as estações do ano. Né? Eu tenho estações que são calor, estações chuvosas, tem o inverno. Então, para você de fato acompanhar, né, é uma brincadeira, você não precisa 12 meses acompanhando o sistema para de fato, mas o desafio do sistema você só vai compreender se realmente ele vai superar todos aqueles cenários diferentes, né, durante um ano. Depois de um ano, realmente você vai ver que o sistema ele conseguiu atender o que precisava. Então, também é uma característica que é muito única, né? As estações do ano, as características climáticas, elas vão interferir diretamente nos problemas da segurança e outros fatores da instalação. Sim, até também por conta de sombreamento. Às vezes você fez um projeto, quando foi instalar, estava ali, não tinha sombreamento nem nada, você não colocou questões de sombreamento na simulação. Achou que estava tudo certinho. Aí, putz, em tal mês do ano tem uma sombra que nunca ninguém imaginou que vai bater bem ali, e aí cai o desempenho do sistema. Então o terreno do lado construiu um prédio que não tinha ali antes, ou um muro. Aí... Então você tem que acompanhar o desempenho, tá desempenhando o que eu estimei, isso você só vai saber depois de 12 anos, né? Uma coisa é a simulação, outra coisa na prática, e a parte do comissionamento também. Às vezes o pessoal só botou para funcionar, ligou o disjuntor, gerou, tá ok, acabou, tchau, volto só daqui a 3 meses, que é um checklist, e olhe lá quando tem, né? Se é que volta, às vezes a pessoa nem volta mais. Não, da última vez que eu saí daí estava gerando, estava funcionando. E você tem que passar um tempo acompanhando mesmo, né? Eu costumava falar para o pessoal na época que eu trabalhava dentro do suporte técnico lá na Ecore, pessoal,
aguarda, toda vez que você vai entregar um sistema para o teu cliente, você tem que dizer pelo menos assim, ó, tem 30 dias de comissionamento antes de entregar de verdade, que aí você vai ver se a parametrização está correta, se não tem algum problema na rede, né? Porque aí o combinado não sai caro. A única coisa que o cliente não gosta é de ter surpresa. É você dizer uma coisa e de repente lá na frente é outra. Ou, mas você não me falou isso. Não. Ó, tem 30 dias de comissionamento. Durante esses 30 dias, a gente vai avaliar o comportamento do investidor na rede elétrica. Às vezes o cliente é final de linha, tem algumas particularidades, né? Então, às vezes o cliente tem alguma carga que ele liga e atrapalha e você não sabia. Então, assim, tem uns 30 dias ali para acompanhar o desempenho, se está tudo ok, ou se tem alguma coisa que de repente não foi previsto, né? Então, é sempre bom. E aí tá combinado, né? Ó, eu te falei que tem uns 30 dias para saber se está tudo certo. E a gente falou componentes, a gente falou de instalação, acho que não podia deixar de falar de documentação. Acho que é um processo, é uma parte importante do processo, desde a engenharia quanto o comissionamento, que é documentar o que foi realizado. Você comentou, eu comissiono e depois deixo a instalação. E aí o cliente, a pessoa, né, que ficou na edificação lá, que está no local, ela sabe o procedimento de desligar, se ela precisar, se acontecer alguma coisa, né, como que ela age? Normalmente a gente percebe que falta esse tipo de instrução, né, para quem ficou com o equipamento, para que ele saiba operar, né, que é o mínimo ali, é um equipamento. E eu queria que você comentasse também referente à documentação, o que você tem visto no mercado. Normalmente o que eu via no mercado é que as pessoas não produzem nenhum documento, né, nenhum termo de entrega. Mas existem sim exceções, tem empresas muito boas que preparam um dossiê, uma pasta bem completa, tá? Mas, infelizmente, é raridade, tá? O que seria normal, e alguns fazem, e a maioria que eu vejo não. Você preparar toda a documentação primeiro conforme a norma de comissionamento, NBR 16274, que ela vai te dizer qual é o básico de documentação. Esse básico é obrigatório por norma, e a norma vai ter força de lei, e aí você pode incrementar com outras coisas. O que é básico? Todas as informações dos componentes, né, tem um memorial descritivo de todo o sistema para, por exemplo, daqui a 5 anos o teu cliente ele precisa substituir um componente. Queimou, perdeu a garantia, sei lá, chegou no final da vida útil. Qual é o componente que eu vou substituir? Qual é a característica? Como é que eu vou chegar no eletricista e dizer, ó, queimou tal coisa, tem que comprar outro? Não, mas outro qual? Né? Às vezes acontece alguma coisa que, sei lá, queimou o DPS que não consigo mais nem ler o que estava escrito no corpo do DPS. A pessoa precisa saber qual era o DPS anterior para poder comprar um outro igual, com as mesmas características. Isso eu via muito na indústria com motores, né? Que você trocava, substituía motor, e aí você tem que tomar cuidado porque se não sabe qual era o motor anterior, o cara vai no mercado, putz, não tem desse motor, né? Mas tem um maior aqui. Aí troca um de 3 cavalos por um de 3,5. Aí chega o outro, uma outra troca, tinha um de 3,5. Ó, lá tem o de 3 e tem o de 4. Não, vamos comprar o de 4, que é para garantir. Daqui a pouco você está no motor de 10, você vê e não sabe por que foi. Então a documentação memorial descritivo, ele diz tudo que estava instalado no original. E sei lá, 10, 15 anos depois você vai atrás dessa documentação, você sabe qual era o original. E vai substituindo à medida que os componentes vão chegando ao final da vida útil, né, vão cumprindo suas funções. O DPS ele está lá com proteção. Quando ele atua, chega no final da vida útil, ele queima e tem que ser substituído. É um exemplo. Né? Então isso é bem importante. Outras coisas. O parecer de acesso da concessionária, é bom entregar, que é uma prova de que a concessionária aprovou o teu projeto, né? Memorial de cargas para saber, opa, peraí, esse projeto ele foi dimensionado na época que o cliente tinha tanto de carga. Aí o cliente aumentou as cargas dele, a conta dele está vindo muito alta, ele não sabe por que foi. Não, mas peraí, não, quando você instalou também você tinha isso aqui de equipamentos instalados em casa. Agora você tem uma banheira, um ofurô, um monte de coisa nova, bem comum, ar-condicionado na cozinha, né? Então, e é bem comum mesmo. Então você tem o retrato do momento da entrega. E por falar no retrato do momento da entrega, o mais importante, quando você faz o comissionamento e pega toda essa documentação, isso não é só para o teu cliente, não é só para ajudar ele.
É para te ajudar também. Se você tiver que voltar no lugar, os módulos, como é que eles estavam instalados, cabeamento, roteado, as conexões, o positivo do circuito 1, positivo do circuito 2, onde é que estava cada componente? Você tem que tirar foto de tudo, porque aquilo ali é a documentação de como você entregou. Aí você vai e aparece 3 meses depois na instalação e descobre que o proprietário, alguém passou lá, trocou o disjuntor, mexeu na tua instalação, trocou fio, acabou desconectando uma coisa que fez uma conexão errada, né? Como é que você vai provar que o que você entregou não era daquilo e alguém mexeu? Né? Assinou responsabilidade. Pois é. Então a documentação é também para você se resguardar. Exatamente, para você se resguardar de alterações futuras. Alguém pode ir lá e mexer no que você instalou. Opa, peraí, mas você mexeu aqui, agora não tem mais garantia, porque exatamente essa mexida aqui queimou tal coisa. Né? Ou então reduzir o desempenho de um componente. Né? Então é importante tanto para o cliente final quanto para o instalador. Eu vivi isso na pele lá naquele alpha site da SolarEdge. E às vezes a gente, vamos testar tal coisa, aí mexe, desconecta, conecta de novo, tem que conectar o antes e o depois tem que ficar igualzinho. Né? Às vezes uma pessoa instala, outra pessoa mexe, né, e vai fazer alguma coisa, você sabe, mas o outro não sabe. E aí faz uma conexão errada, opa, peraí, cadê a foto do original que estava funcionando? Né? Principalmente cabo de comunicação. O cabinho verde, o amarelo, fio 1, 2, onde é que estava cada um? Você tendo a foto, o registro, aí você sabe exatamente qual é a instalação correta. Bom, a gente falou aí dos componentes, falamos da importância da documentação. Eu queria que vocês explicassem agora, para mim e para o pessoal também que está assistindo, quais que são as características importantes do sistema fotovoltaico em relação à segurança. Então, acho que você já chegou a citar, por exemplo, a questão de que enquanto tiver sol, vai ter geração de energia. E como que isso impacta ou como que isso pode gerar um risco no sistema fotovoltaico? Isso. A gente pode classificar os riscos em 3. Colapso de estruturas, que é o cara vai colocar um monte de módulo no telhado, o instalador. Esse telhado ele foi projetado para suportar esse peso adicional. Normalmente o telhado ele é projetado para suportar o peso do próprio telhado, das telhas ali. O cara não imagina que eu vou botar 15 quilos por metro quadrado a mais ali no telhado dele, né? E será que a estrutura aguenta? Ah, não, mas eu só vou colocar um módulo, 2. Esse 1, 2 pode ser a diferença entre desabar um telhado. Tá? Então, o colapso de estrutura é um ponto. E depois, choque elétrico e arco elétrico. Na verdade, o arco elétrico seria o segundo, né? Colapso de estrutura o primeiro, arco elétrico o segundo. O arco elétrico ele pode provocar incêndio, choque elétrico e queimaduras. Então, basicamente são esses dois. Colapso de estrutura e arco. São os riscos. Né? Por que eu tenho que me preocupar com o arco? Normalmente os sistemas eles podem trabalhar com tensões mais elevadas, 400, 600, 800 volts em corrente contínua. Isso já gera um arco considerável. Para quem não sabe o que é arco elétrico, né? O que é um arco? O pessoal já deve ter visto em algum lugar um serralheiro soldando um portão de ferro, né? Soldando lá as peças de metal e vai lá aquele visorzinho preto e soldando. De faísca. Aquele flash, né? Aquele flash que dá é o arco elétrico, é corrente elétrica circulando pelo ar. É uma temperatura tão elevada que ela é capaz de fundir metais. Então ele usa esse arco para gerar uma temperatura bem elevada e derreter o metal e colar um metal no outro. É assim que ele faz a solda em ferro, portão, estruturas metálicas. Né? Então, tem uma temperatura bastante elevada, são tensões bastante elevadas e pode causar incêndio, choque elétrico, queimaduras. Né? Agora, o que causa esse arco elétrico no sistema? Assim? O que pode... Da onde que surge essa faísca? Quando você vê lá no comecinho do fotovoltaico, você vai ver que a principal topologia era os inversores tradicionais de string. Uhum. O que ele precisa para funcionar? Ele precisa que você ligue um módulo no outro, como se fosse pilha. Né? Uhum.
Vamos imaginar, uma pilha tem 1,5 volt. Se você coloca duas em série, você vai ter 3 volts. O módulo fotovoltaico é a mesma coisa. Você vai ter um módulo com normalmente 40, 45 volts. Você liga mais um em série, aí vai ter o dobro da tensão. Se era 40 volts, você vai ter 80. 4 módulos, já vai dar 160 volts e por aí vai. Por que eu tenho que aumentar essa tensão? Por que tem que chegar em 400, 600? Porque os inversores fotovoltaicos tradicionais de string, eles só trabalham a partir de uma determinada tensão. Então, para eu gerar o meu 220 volts na minha tomada, eu preciso ter uma tensão em corrente contínua ali de 350 a 380 volts em corrente contínua. Para gerar o 220 de uma forma eficiente. Né? Dá para fazer com menos? Dá, mas aí o equipamento ele não fica tão eficiente. Então aí eu preciso elevar a tensão. Eu tenho 380 volts. Né? O pessoal do Nordeste, bifásico, trifásico, 380 volts é normal. Eu preciso de uma tensão de 750, 800 volts em corrente contínua, senão eu não consigo gerar aquele 380. Aí os inversores de string, eles requerem isso, é requisito de projeto. Se não chegar na tensão mínima de partida, o inversor não funciona, ele não vai gerar, nem começa a gerar. Então, é isso, é um requisito do produto. Aí você tem essa consequência, a partir de 120 volts, né, 120 para cima, 200, 400, 600, 800, você começa a ter esse risco do arco elétrico. Quando ele ocorre? Quando acontece alguma falha. Não é que ele ocorre assim, pode acontecer a qualquer momento do nada. Não. Se aconteceu um arco, é porque algum problema aconteceu. E aí tem 4 tipos de problema. Pode ser um problema de projeto mecânico, pode ser um problema de projeto elétrico, pode ser mão de obra mal qualificada ou influências externas. Acho que a gente vai poder abordar cada um desses problemas aí, né? A gente vai ter. João, você comentou, né, no início você falou que, realmente, antes, corrente alternada é algo que a gente já está familiarizado, a gente sempre usa. Por exemplo, o exemplo de arco elétrico, quem já viu assim no interruptor da lâmpada, quando ele está mais velho, que você vai acender a lâmpada e dar uma faísquinha, assim, você está abrindo um contato, fechando um contato, a corrente elétrica, ela pula ali, né, do contato ali aberto e faz uma faísca. E aí, a grande questão é essa questão da corrente contínua, que antes realmente a gente estava acostumado com uma pilha que é 1,5 volts, ou uma bateria de carro que é 12 volts, e agora a gente está falando de tensões bem altas, né? São tensões bem preocupantes. E eu queria que você comentasse por que arco em corrente contínua ele é muito mais perigoso do que corrente alternada, porque corrente alternada a gente vê até em quadro elétrico, às vezes vai soltar um disjuntor, algo, sai uma faísquinha, né? Por que corrente contínua tem essa preocupação maior que o caso fotovoltaico? É que tem a ver com a energia incidente, né? Então, quando você tem corrente alternada, você tem uma onda senoidal. Então, a corrente, ela chega no máximo, passa pelo zero, vai para o máximo negativo, passa pelo zero, então ela fica alternando, é por isso que tem esse nome alternada. Então, por ela fica aumentando e diminuindo, e ela sempre passa pelo zero, é fácil de interromper um arco em corrente alternada e é uma energia menor. Em corrente contínua, não. É aquele valor fixo todo o tempo. Então, bateria de carro, pilha, vai dar só uma faísquinha, que a gente está falando de 1,5 volt, 24 volts. Quando a gente está falando de 400, 600 volts, dá um flash bem grande, tá? Inclusive, não é recomendado você manusear, reproduzir isso daí, porque pode provocar uma queimadura muito séria, tá? E é exatamente isso. Em corrente contínua, eu estou trabalhando com energias maiores, né? Eu tenho uma tensão mais elevada e a corrente é uma corrente alta e você não consegue, ela não tem uma passagem por zero. Né? Para você se desfazer de um arco de corrente contínua é muito difícil, não é simples como corrente alternada. Por isso que os componentes em corrente contínua também são diferentes. E o pessoal usa o termo que o arco elétrico em corrente contínua ele se sustenta, né? Ele se autossustenta e por isso que ele continua ali até que algo interrompa ou que derreta o que está na ponta, que é o que a gente vê também em alguns casos que a gente vai mais à frente. Já em corrente alternada ele se autoextingue, né? Pela própria característica que ele já deixa de existir. Ó, pessoal, agora a gente vai passar para um quadro que a gente trouxe alguns casos reais de problemas que aconteceram em sistemas fotovoltaicos. E eu quero que vocês comentem, de acordo com a experiência de vocês aí, esses casos. Produção, coloca na tela aí. Esse primeiro caso
é de uma string box que tem alguns pontos aí de aquecimento. A gente sabe que a string box é um ponto de falha comum, né, nos sistemas fotovoltaicos. Eu queria que vocês me explicassem por que que isso acontece, o que que pode causar esse problema de superaquecimento e quais são os riscos. Legal. Quer começar aí, João? A primeira coisa importante é que pelo menos tem uma câmera térmica, né? Porque tem muito instalador que nem a câmera térmica não tem. E eu já vi até instalador assim, falando assim, tô vendendo minha câmera térmica porque eu comprei aqui, mas eu nunca usei. Nossa! Mas é uma das ferramentas principais, porque depois que você instala, como é que você vai ter certeza que está tudo apertadinho, não está tendo uma má conexão? Só com câmera térmica. Então, essa imagem aí faz parte do comissionamento. Vamos ver se está tudo conectado bonitinho, se não vai ter algum problema lá na frente. Aí aqui já está mostrando que tem ponto quente. Mas assim, rapidão, desculpa te interromper. Em que momento que você vai usar uma câmera térmica? Assim, depois que eu instalei, sei lá, depois de 3 meses eu volto lá para fazer uma inspeção? Ou quando você detecta alguma coisa, sei lá, no monitoramento? Em que momento que, né, porque, como você falou, o integrador falou que nunca usou. Quando que é o ideal ou deveria ser o comum de se usar? Perfeito. Você terminou de instalar, colocou o sistema para funcionar, ele está gerando, está meio-dia, que é onde está gerando no máximo, você está colocando, o equipamento está funcionando no pico dele. Tem algum ponto de aquecimento que pode não estar aguentando a corrente, alguém crimpou errado uma ponta de terminal, alguém esqueceu de apertar um parafuso, nessa hora você usa. Então, terminou de instalar e o sistema já está gerando, de preferência ali ao meio-dia, que é quando está gerando no máximo, porque não adianta no final do dia. No final do dia a corrente está baixinha, ele não vai estar no máximo. Então, muita coisa você não consegue enxergar. Mas botou para funcionar, pegou meio-dia ali, ele funcionando no máximo, já olha todas as conexões. Conexão, basicamente é olhar conexões, tá? As conexões nos conectores em cima lá dos módulos, na string box aqui, na conexão com o inversor, no quadro de corrente alternada, nos disjuntores, todas as conexões, você olha. Entendi. E aí você consegue detectar esse tipo de coisa. Tem um ponto ali que está com 98,1 graus. Isso é normal? Bem, aí você vai tentar ver pelo que tem ao redor. O que é o normal ao redor? Ali está em 98 graus, mas no outro ponto está 47. E a mesma corrente que passa ali onde está 47 é a corrente que está passando ali no 98. Opa, peraí, então aqui tem uma má conexão. Ou uma má crimpagem. Pode ser que a pessoa, na hora de decapar a ponta do fio, acabou arrancando alguns pelinhos de cobre ali, e aí aquele cabo que era 4 milímetros, perdeu uns fiozinhos, ele virou de 2 milímetros. E aí perdeu a capacidade de conduzir corrente. Nessa hora, esse aquecimento vai dizer assim, opa, aqui eu estou encontrando uma resistência maior para passar a corrente, e os componentes começam a aquecer. Ou também pode dizer, pode ser um problema na chave seccionadora, está com um defeito nos terminais. Então eu consigo ter causas aí possíveis para estar com a... Eu consigo encontrar algumas coisas. Aí eu começo a olhar, não, será que é má crimpagem? Vamos reconectar de novo aqui direitinho. Resolveu? Então era má conexão. Não resolveu. Desfaz a pontinha que você fez com o terminal e faz de novo, conecta direitinho de novo. Resolveu? Opa, resolveu. Então era uma má crimpagem. Consertei tudo que tinha de consertar e não resolveu, então pode ser que tenha um problema na chave seccionadora. Pode ser que o cabo seja um cabo desbitolado, que mesmo com todos os fiozinhos, mas aí no cabo era para ter uma certa quantidade de cobre e tem menos. Né? Tem cabo falsificado por aí no mercado. Nossa. Então você começa a desconfiar depois, se não é uma má instalação, lembra daqueles 4 pontos lá, que pode ser influência externa, mão de obra má qualificada, erro de projeto elétrico, erro de projeto mecânico. Aqui pode ser má qualidade da instalação, né? Má qualificação, ou pode ser também um problema no projeto elétrico dos componentes. O cabo desbitolado, uma chave seccionadora que está com defeito ou está inadequada para esse projeto. A chave seccionadora era para conduzir 40 amperes, mas eu estou jogando 60. Foi uma escolha errada de componente. Então, ele vai dar alguns caminhos para você olhar. E aí o profissional mais experiente, ele vai já para os caminhos mais óbvios. Eu olhando aqui iria uma conexão, seria meu primeiro ponto. Aí eu ia tentar resolver. Se não resolveu, aí eu parto para as outras opções
né? Esse é um ponto importante, a gente comentou sobre o arco elétrico, e eu acredito que a primeira coisa que vem na mente é aquela imagem que a gente tem, né? 2 cabos passando um raio, assim, uma faísquinha. E sempre um sintoma, a gente diz detecção precoce do arco, é a temperatura. Então, normalmente, antes de acontecer o arco, vai ter um aquecimento, e esse aquecimento ele pode gerar uma deformação e criar esse espaçamento que aí, de fato, o arco vai começar a acontecer, ou já é o arco acontecendo numa pequena proporção, que ele vai derretendo, e cada vez vai se tornando pior, então vai ficando mais então, tipo assim, mau contato. Superaquece, aí, sei lá, derrete o cabo, e aí isso faz... Quer ver? Tem mais uma imagem, Depois. a gente vai ver na próxima, Passa da aí mesma streamboard, mesma conexão, só que agora a gente está vendo o que esse calor causou ali, né? A gente vê o tanto de calor que ele chegou a derreter ali o terminal, né, do cabo. Isso. E a gente tem essa ideia na prática, né? Então mesmo sem câmera térmica, ele conseguiria... Já deu para perceber que não foi na hora do comissionamento, já foi depois que houve o problema. Então não foi uma manutenção preventiva, já foi corretiva. A preventiva é assim, eu terminei de instalar, agora eu vou olhar se não tem algum problema que pode acontecer lá na frente. Estou prevenindo. Passei a câmera térmica, está tudo certo, então não vou ter problema lá na frente. Aí não foi assim. Aí foi provavelmente o que aconteceu. Instalou, não olhou na câmera térmica nem nada. Quando começou a ter derretimento, algum cheirinho de queimado, alguma coisa, chamaram alguém para fazer a manutenção, vamos olhar. Nossa, mas aqui está até derretendo os cabos, está normal? Aí você olha a diferença de temperatura e já fica na cara, né? Entendi. Eu fiquei com uma dúvida aqui. A partir de qual temperatura a gente considera que é um superaquecimento? Ou isso vai variar de fabricante para fabricante? Tem uma especificação, essa é a temperatura máxima e acima disso... Acho que a gente pode até voltar na outra imagem a gente pode... para exemplificar melhor. Mas acho que o João pontuou o João pode até acrescentar, mas eu acho que o principal é sempre você ter a referência, né? Então a gente vê que, no geral, existe um padrão de temperatura e fica claro que existem, e até assim, o diagrama ele não é só os indicativos aqui, mas também as cores, né? Quanto mais claro, mais quente, quanto mais escuro, menor a temperatura. E a gente vê 2 pontos focais aqui, na minha opinião. Esse 72 graus, que é na parte de baixo, que é onde está aquele ponto que a gente vê o derretimento, e ali 98.1, que é perto da conexão. Então, esses pontos por si só, independente do valor, eles já chamam a atenção. Talvez, se eu pegasse antes, né, com a corrente um pouco menor, ele não estaria tão alto, mas já seria um indicativo de que aquele ponto alguma coisa está acontecendo. Né? Então, essa diferença é o que vai indicar também ali, e realmente acima ali de 70 graus, e para nós aqui já está... Mas então não tem isso de, sei lá, uma tolerância de fabricação, isso varia de acordo com o equipamento ou não? Não tem uma temperatura padrão. Se deu mais de 90, tá ruim. Não. Às vezes o componente ele foi feito para suportar aquela temperatura. Por isso que você tem que usar a câmera térmica para você ter o comparativo. O que é o normal? O normal é estar tudo ali na mesma temperatura. Quando você encontra algum ponto que está destoando do que está em volta, peraí, igual eu falei, 98.1 graus Celsius passando, sei lá, 20 amperes. Não, mas os mesmos 20 amperes está passando ali naquele outro conector e está 47, não faz sentido. Então está tendo um aquecimento ali que não deveria estar acontecendo. Então você faz por comparativo. O que é o normal? O normal é estar ali, naquela região roxa. Não, mas nesse ponto aqui está acontecendo um ponto de aquecimento. E aí você está vendo 2 pontos. Uma conexão ali em cima, que já está chamando a atenção, e uma conexão lá embaixo. Se a de 72 graus já está derretendo ali, então a de 98 já deve ter estragado até o borne, né? Não só os fios, mas o borne também. O que é o borne? O borne é o ponto onde você conecta o fio. É ele que vai segurar, fazer a conexão do fio com o componente que ele tá fazendo a conexão. Entendi. O borne aí foi com Deus nesse caso, né? Isso é. Então, vamos lá, produção. Passa aí pra gente pro próximo. A gente tem aqui um segundo caso de superaquecimento dos conectores. O que vocês acham desse aí? Vou começar, né? Eu só ia mencionar que essa é uma causa também bem comum. A gente realmente pega esses casos assim, ouve falar. Normalmente não tem uma câmera térmica, né? Normalmente esse aquecimento ele só é percebido depois que de fato começou a derreter o conector, ele começa a deformar.
e traz grande risco também, né? Então, na conexão de entrada do inversor, né? Para quem não conseguiu identificar na foto, normalmente na parte de baixo do inversor você vai ter as conexões que você faz, que vem das strings, vem da string box, e você faz a conexão. E normalmente o grande desafio aí é que essas conexões são feitas manualmente, né? Então, um fator também que quando a gente fala de segurança, é importante. A gente sabe que tem equipamentos que têm conectores, por exemplo, os otimizadores têm os conectores, mas são fabricados na fábrica, com robôs, máquinas com controle de torque, controle de qualidade. Mas em campo tem esse grande desafio de quem está fazendo isso é o próprio integrador. Então tem várias variáveis ali, né? Tem qual conector que ele está usando, o alicate, se ele aplicou da forma correta, distanciamento. Então, se não foi feito da forma correta, existe essa chance de você ter um mau contato. E esse mau contato vai gerar ali um arco, né? um aquecimento que vai esquentando até derreter a entrada. Então, e aí os pontos de superaquecimento são esses que estão mais claros ali. Na esquerda é o 33 e aqui o 57,6, né? Isso. Eu acho que isso aí responde a minha pergunta anterior, porque o que estava normal naquela outra imagem era o de 40 e alguma coisa, né? E aqui realmente você tem que olhar o todo e ver o que é o padrão do resto. Exatamente, por isso que o 57, o próprio 33 ali ele já está destoando, né? Isso. Não tem uma não temperatura é uma temperatura padrão. Acima de 40, superaquecimento, abaixo disso está de boa, não. E eu aproveitei até para comentar com o João, para ele falar referente à questão de compatibilidade de conector, né? Que é um assunto, acho, também bem preocupante no Brasil, né? Que é essa questão. Você pode falar para a gente, João? Nesse ponto aí, uma das coisas que pode acontecer é conector incompatível. Na verdade, usar o termo conector incompatível é até um pouco errado, porque se eu estou falando de conector incompatível, então existe conector compatível. Não é questão de compatibilidade. Na verdade, a norma que pede, né, a norma tem na NBR 16690, requisito de projeto, né, quando você vai especificar os componentes mesmo da instalação, requisito, os conectores têm que ser do mesmo tipo e do mesmo fabricante. Aí você vai lá na norma de comissionamento NBR 16274, tem um checklist no final, os conectores são do mesmo tipo e fabricante, aí você vai ter que dar um check sim ou não. E aí tem que ser, né? Então tem que passar, tem que ser um sim. Então tem duas normas dizendo que os conectores têm que ser do mesmo tipo e do mesmo fabricante. Pode ter acontecido aí, por exemplo, eu vou conectar um conector MC4 num conector PV4. Você olha visualmente, parece a mesma coisa, acontece muito. Tanto é que acabou virando no mercado, todo mundo chama conector de sistemas fotovoltaicos, chama de conector MC4. Eu só conhecia esse. Na verdade, o conector o MC4 é a marca do conector da Stauble, que é um fabricante de conector. E aí tem vários outros fabricantes no mercado. Tem a Phoenix Contacts, tem a Fenol, tem vários. O módulo fabrica seu próprio conector. Então tem vários conectores de vários fabricantes que você pode encontrar no mercado. Só que a norma diz que tem que ser do mesmo tipo e fabricante. Não, é só porque a norma diz porque quer ser o diferentão. Não, tem um motivo técnico para isso, de segurança. Conectores do mesmo fabricante, você consegue conectar eles sem folgas ou sem apertos demais. Os distanciamentos do conector macho e fêmea, eles vão ser idênticos, né? Eles vão se encaixar por completo. Não vai ficar nem no meio do caminho, né? Não se encaixou por completo. Ou então ficou sobrando, então o conector ficou um pouco para fora. Você colocar uma roupa que ou está apertada demais ou está larga demais, né? Exatamente. Basicamente isso em linguagem. Igual acontece com sapato. Às vezes você acha que o teu número é 34, mas da Nike. Marca é 34, aí na outra marca é 35. Uhum. Acontece com os conectores. Né? Então, se não for do mesmo tipo de fabricante, vai dar problema. E lá no comecinho, lá em 2018, foi quando isso começou a me chamar a atenção, que foi quando a 16690 voltou da consulta nacional e eu acompanhei a leitura dos votos. E tinha esse tópico que chamou bastante atenção. Mas peraí, por que está direcionando para um fabricante, né? Não um fabricante específico, mas tem que ser do mesmo fabricante. Não deveria ser aberto a todos os fabricantes, não tem um problema aí que teve a justificativa.
né, você encontra vários problemas no mercado que você, não é do mesmo tipo, do mesmo fabricante, não vai dar certo. Então foi demonstrado com estudos. E depois de um certo tempo eu trabalhando lá na parte de suporte técnico, eu começava a ver conector derretido, deformado, né? Então você vê que realmente na prática não é alguém querendo vender conector. Não, de verdade, em campo, isso é problemático. Tem que ser do mesmo tipo e do mesmo fabricante. Isso pode ser um ponto. Outro ponto pode ser a crimpagem que é feita em campo, pode ter sido feita errada. Tem gente que faz a crimpagem com alicate universal, alicate de bico, sendo que tem um alicate específico para você fazer a crimpagem do fio no conector, nesse tipo de conector. Tem um alicate específico para isso. E é importante, João, também mencionar que a gente está falando, né, de aquecimento e tal. Aqui a gente não vai mostrar nenhuma imagem de incêndio, mas o próximo passo, se eu não trato esse problema, é de fato ele chegar ao máximo ali, né, de aquecimento, aí ele vai criar um espaçamento maior, arco, e pode pegar fogo, né, no equipamento, no cabeamento e por toda a edificação. Então parece ser um detalhezinho, né, um componente tão pequeno, e isso pode causar realmente grandes transtornos ali. Vamos passar para o próximo, produção. A gente conseguiu um vídeo de uma instalação que teve os cabos das strings danificados por pássaros. Qual que é o risco desse tipo de situação, dos cabos ficarem desse jeito, assim? Podia ter pego fogo, né? Podia ter provocado um arco, consequentemente um incêndio. E aí, só Deus sabe o que podia ter acontecido depois. A pessoa podia perder a casa, né? Isso é um daqueles fatores externos que você falou que podem causar, né, os arcos elétricos. Então, dos 4, você pode ter seguido todas as normas, ter a instalação certificada, tudo bonitinho, do jeito que tinha que ser feito. Mas aí tem a tal da influência externa, que você tem coisas que você não consegue controlar. Aí vem uma maritaca, né, um periquito que gosta de fazer isso nos cabos, rato também. Mas que maritaca é essa, né? Pelo amor de Deus? Lá na nossa região, em São José, na nossa região, em São José do Rio Preto, isso aí é bem comum. Então, tem que proteger os cabos. Ah, João, mas eu não consigo proteger até no conector, no módulo. Realmente, não dá. Na parte exposta no telhado, tem que estar dentro de eletroduto. Mas chega num ponto, lá pertinho dos módulos, bem embaixo dos módulos, aí você não tem muito o que fazer. Então, os cabos dos módulos, eles ficam ali embaixo. E aí, aquela parte, ela está sujeita a ser atacada por maritaca. E aí, pode acontecer exatamente isso aí que aconteceu. Então, você pode ter feito tudo certinho, mas tem as influências externas. Né? Vai ter também caso de inundação, chuva de granizo, coisa que você não consegue controlar, mas que pode danificar o sistema fotovoltaico. Então, se você não tiver uma solução de segurança para isso, poderia ter acontecido um incêndio. Esse caso, João, a gente recebeu e ele tem, né, MLPE, por isso que a gente está vendo aqui, não tem nenhum sinal de início de incêndio, não tem nenhum ponto de queima. E é interessante porque o cliente ele ficou sabendo do problema quando parou de gerar o equipamento. Então ele percebeu que tinha um problema de performance, que ele não sabia que era tão grave o que estava acontecendo, e ele foi lá verificar e identificou que os cabos estavam todos, né, danificados e sem isolação. E que se de fato isso não fosse um sistema MLPE, ele teria encostado no outro e teria aberto um arco em paralelo, né, que a gente, o arco mais crítico, que tem toda a energia do arranjo vai estar ali. E com certeza a gente, se fosse um sistema que não tem proteção... Positivo e negativo ali, um do lado do outro. Se fosse outro sistema... A gente não teria essa imagem se fosse um sistema tradicional, porque já teria tudo sido consumido por chamas ali. Então esse é um problema bem crítico. E reforça também essa questão. A gente fala muito sobre... Quando a gente fala de segurança, acaba falando sobre qualificação, instruir os instaladores, conhecimento, que de fato isso faz grande diferença. Mas tem fatores que a gente não controla. Isso que é importante a gente sempre reforçar. Quando a gente fala de segurança, a gente não está falando, né, que necessariamente não foi utilizado o equipamento de qualidade, que não foi utilizado o equipamento correto, mas que coisas vão acontecer na instalação. Poderia ser... imagina um cenário desse que alguém foi fazer uma manutenção numa antena e passou uma ferramenta pelo cabo. Né? Então são várias coisas que durante os anos podem acontecer que a gente não consegue controlar. Então tem que realmente, nesse caso, poderia ter feito uma proteção mecânica, né? Um eletroduto, uma calha, mas mesmo assim existem essas questões que você falou, nem tudo a gente consegue cobrir, então algum ponto ou outro eu posso ter algum problema, e por isso que segurança é inegociável. Eu sempre tenho que pensar, né, o que pode acontecer e como que eu posso prevenir para que isso não aconteça. Vamos passar para o próximo.
No ano passado, né, a gente viu aí, principalmente na região sul, tiveram várias inundações em algumas cidades, e aí a gente tem uns casos aí de sistemas que ficaram submersos e tal. E o que vocês acham disso? Assim, o que tem de risco nisso? E mesmo depois que, né, o nível da água baixa, continua tendo algum risco? Como que é isso? Quando a gente fala de segurança, acho que a primeira coisa que vem na mente é incêndio, né? Então é bem comum a gente falar de segurança de sistemas fotovoltaicos, a gente pensar em incêndio. Mas a gente vê fatores, esse ano no sul aconteceu, e no Rio Grande do Sul eles têm bastante instalação fotovoltaica, então essas imagens na internet você acha diversas, a gente separou só algumas para mostrar. E o risco é absurdo. Quando a gente fala de água e eletricidade, né, a gente já está falando aí de um cenário de risco bem complexo. Aqui também uma outra imagem que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente vê aqui uma residência, e algumas residências, né, quando abre a imagem tem mais no meu trabalho, a gente vê que está totalmente tomada pela água. E aí o único ponto de saída, né, no cenário desse é por onde? Pelo telhado, exatamente onde está o sistema. E vale reforçar que mesmo em dias nublados, né, João, como esse, eu tenho radiação, eu continuo, mesmo que a corrente é baixa, né, eu tenho pouca geração de energia, mas a tensão é a mesma, praticamente, né? Então é um grande risco ali, trazendo risco de choque elétrico para quem estiver fazendo socorro, risco elétrico para quem tentar sair da situação, igual aquele telhado. Então é bem preocupante, né? Isso a gente também não controla, né? Eventualmente pode acontecer. Nesse caso aí ainda está de dia, com certeza aqueles módulos estão energizados, né? Só não sei se eles estão conectados em série, se vai ter 50, 40 volts ou se vai ter 500, né? Mas com certeza eles estão energizados. E aí, como é que a pessoa vai subir no telhado para ser resgatado sem saber se está seguro ou não está seguro? No sistema, por exemplo, João, se ele tiver essa proteção que a gente falou, desligamento rápido no início, o que muda, né, nesse cenário? Qual que seria a situação nesse caso? Lembra que eu tinha falado lá do risco de incêndio, choque elétrico, né? Então estamos falando agora de choque elétrico. Tá aí a importância do sistema de desligamento rápido, né? Da função de desligamento rápido, que é o quê? Eu posso até ter um sistema que eu preciso ter 400, 600, 800 volts. Tá? Não vamos matar tecnologias. Dá para atacar o problema do choque elétrico. Como é que a gente vai fazer isso, então, com um inversor que precisa de 600, 800 volts para funcionar? Tem solução no mercado. Com a função de desligamento rápido, quando você desliga o sistema, os módulos, aqueles módulos, eles não são conectados diretamente, né? Tem os dispositivos de desligamento conectados ali embaixo do módulo, ele vai desconectar todos os módulos entre si. E aí eu não tenho mais 400, eu vou ter os 40, por exemplo. Então, está seguro. Por quê? Eu estou trabalhando agora com extra baixa tensão. Ah, João, você está inventando coisa. Não, isso aqui só existe nos Estados Unidos. Não, o pessoal conhece a NR10, né? Na NR10 está lá escrito desde muito tempo que você tem que, trabalhando com eletricidade, preferencialmente você tem que trabalhar com equipamento desenergizado. O que é um equipamento desenergizado? Sem tensão, tensão zero. Ah, mas João, você falou que os módulos, enquanto o sol estiver brilhando, vai estar energizado. Vai. Aí por isso que na NR10 está dizendo também, na impossibilidade da desenergização, o emprego de tensão de segurança. Que é aquela tensão que é segura ao toque, né? Exatamente. E corrente contínua é o quê? Tensões abaixo, igual ou menor do que 120 volts em corrente contínua. Um módulo, ele tem isso? Vai ter. 40 volts é menor do que 120. 2 módulos, também vai dar 40 vezes 2, vai dar 80. Se for 45 volts, vai dar 90. Então está abaixo, está atendendo até a NR10. Então tem solução e já está prescrito na NR10 essa necessidade, né? Desde, eu sei lá quanto tempo tem NR10, né? Tem muitos e muitos anos. Desde que eu me entendo por eletricista, existe a NR10. Só mencionar essa imagem também está relacionada à questão de enchente, só para a gente citar, né, antes de passar para o próximo, que mesmo depois do incidente, então durante o incidente você tem aqueles problemas que a gente mencionou, mas depois que a água baixa, você continua tendo outros problemas, porque aí o quadro elétrico está úmido, você tem risco também de curto-circuito, né, quando você for reenergizar o sistema, você tem outros riscos. Então é bem desafiador um cenário como esse, não só durante a ocorrência, mas depois também. E agora, vamos lá, vamos passar para esse último caso aqui, que são algumas situações que teve
colapso da estrutura da edificação que possui um sistema fotovoltaico. E aí, o que tem de risco aí? A gente deu uma comentada antes, né, que é a questão de você colocar um peso adicional no telhado, sendo que aquele telhado, normalmente, ele é projetado para sustentar só o peso dele. Vou colocar telha, foi para isso que ele foi feito. Um telhado para ser projetado para suportar peso de telha e mais painel fotovoltaico, provavelmente uma casa nova, que foi projetada mais recentemente. Não sendo assim, tem que ser feito um laudo estrutural para saber se o telhado vai suportar. Então, tem até norma de Corpo de Bombeiros que já pede que seja apresentado o laudo estrutural para evitar esse tipo de coisa. Nesse cenário também, é importante a gente comentar que sistema fotovoltaico, durante a operação, como você já mencionou, não é o problema, né? Então, os problemas realmente são o que acontece durante a operação que vai levar ao risco. Então, nesse cenário que a edificação colapsa, o que acontece? Vai ter um rompimento de um cabo, eventualmente. Esse cabo se rompendo, ele pode ou eletrificar a estrutura, então eu tenho risco de choque em quem encostar, e posso também iniciar um arco elétrico. Iniciando esse arco elétrico, o desabamento pode gerar um incêndio. Então a gente vê o efeito que pode causar. Essa foto do posto de gasolina é o exemplo perfeito da tragédia, né? A tempestade perfeita. Colapso de estruturas, ou normalmente a estrutura de posto de gasolina é feita em balanço. Você tem um pilarzinho no meio aqui, ou dois, e ela fica em balanço, né? Então qualquer pezinho para um lado ou para o outro, ela vai tombar. Foi o que aconteceu aí, ela tombou para um lado. Agora imagina, cabo se parte, se corta, dá um arco elétrico em cima de uma bomba de combustível, não é só um incêndio, vai dar uma explosão gigantesca, vai explodir esse posto aí. Além de, essa estrutura é metálica. Se tiver alguém embaixo encostar a mão ali no pilar do posto, ou qualquer outra parte metálica, ainda pode sofrer um choque elétrico. Então é bem sério. Por mais diverso que a gente viu, a gente deu vários exemplos de diversos tipos de situações que são relativamente, não comuns, digamos, mas são corriqueiras. A gente costuma ver esse tipo de incidente, lógico, esses mais graves, talvez menos, mas conectores derretidos, etc. E eu acho que é interessante a gente ver que tudo isso a gente resolve com poucas tecnologias. Então, por exemplo, detecção e interrupção de arco, eu evito que aquele aquecimento vire um arco e inicie um incêndio, ou que o colapso inicie um arco. E o desligamento é para que depois que aconteceu eu consiga adentrar aquele local em segurança e fazer o que tem que fazer, seja o bombeiro, seja para quem está fazendo manutenção também trabalhar em segurança. Então a gente vê várias causas com tecnologia você consegue resolver, e tecnologia disponível, já no mercado nacional que a gente pode aplicar. Eu acho muito importante frisar isso, assim, para quem está assistindo a gente, porque a gente mostrou que vários cenários do pior possível que pode acontecer, mas é importante falar que os sistemas fotovoltaicos, como você acabou de falar, em operação normal, eles são seguros, mas eles têm algumas características específicas que apresentam riscos, mas que existe tecnologia para mitigar todos esses riscos. Já existem algumas normas também que obrigam, em alguns estados, a usar esses mecanismos de proteção. Então, assim, eu fiquei super assustada. Agora você desbloqueou, João, um novo medo em mim de maritacas assassinas. Enfim, de encostar em posto de gasolina. Não sei se eu vou levar um choque, mas enfim, brincadeiras à parte. Aí a gente sabe que são coisas simples, de resolver, através do conhecimento, de você seguir as normativas, usar equipamentos de qualidade na instalação, você consegue evitar que isso tudo aconteça de uma forma simples. Exatamente. E assim, para que o pessoal aqui que está assistindo a gente não fique com medo, que era o que eu tinha comentado. Pouco se falava lá no início dos riscos. Por quê? Se eu falo um negócio desse para o cliente final, pode acontecer isso, isso e isso, ele não vai instalar. E o cara ia perder a venda. Então todo mundo tinha receio de falar dos riscos. Mas para todos esses riscos existem soluções. Seja aplicação de normas, seja aplicação de produto. E aí você sabendo, conhece a norma, sabe que para evitar colapso de estrutura, tem um laudo estrutural, você tem que fazer um estudo para saber se pode instalar, se não pode. Não pode, dá para fazer um reforço na estrutura? Pode, então pode instalar. Não é proibido fazer instalação elétrica em posto de gasolina. Tanto é que a bomba do posto de gasolina, ela é alimentada por energia elétrica, então não é proibido. Desde que seja instalado corretamente, com segurança e com qualidade. Então, um sistema fotovoltaico ele não é mais perigoso, Existem tragédias aí recentes que estão aí para provar, em corrente alternada, normal.
teve um incêndio no museu, do Museu de História Nacional, pegou fogo, era um problema de um circuito do ar-condicionado, se eu não me engano. A tragédia do Ninho do Urubu, eu acho que esse é que foi o do problema no circuito de ar-condicionado. Então, incêndio pode acontecer também por conta de corrente alternada na instalação elétrica da sua casa, mas só acontece quando você não toma os devidos cuidados, né? Seguir normas, garantir qualidade de produtos, né? Então, hoje o mercado está mais ciente desses riscos e também das soluções que existem no mercado para mitigar esses riscos. Que é o primeiro passo, né? Reconhecer que existe o risco é o primeiro passo para conseguir evitar. Senão, se você nem sabe que está correndo risco, para que você vai tentar achar uma solução? Hoje você prefere pegar um carro com airbag porque sabe que pode bater e ter um problema mais grave. Você vai atrás de comprar um carro com airbag, mas não é para usar. Esse é o objetivo de segurança. Mas você vai querer, né? É um desejo. Pessoal, a gente está chegando ao fim do primeiro episódio do Edcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria aproveitar para agradecer novamente ao João pela presença. Foi ótimo, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Eu não tenho nem muito o que dizer, né? Eu estou muito feliz de estar aqui participando. Muito obrigado pelo convite. E, pessoal, a gente vai deixar depois os dados do João e da Ecore na descrição do vídeo, para quem quiser saber mais. E se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma sugestão de conteúdo para os próximos episódios, tem algum comentário, sugestão, deixa pra gente nos comentários. Queria agradecer também ao Maurício aí pelo apoio. Obrigado, João, também pela participação, Natália, todos que acompanharam. E tem muita coisa bacana vindo também sobre o tema, acompanhe os próximos episódios. Fica ligado que a gente vai trazer muita coisa, ainda não só sobre segurança, mas sobre o mercado fotovoltaico em geral. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada e até lá. Valeu, tchau, tchau.